Olá, meus amigos do Portal Rural News. Estamos aqui novamente trazendo informações relevantes e importantes para o agronegócio nacional. E vamos falar agora sobre pulses, uma palavra nova, diferente, que está na moda agora, que identifica os alimentos com alto valor proteico. Para falar sobre isso, eu chamei a Mônica Buova. Ela é diretora executiva da Sociedade Vegetariana Brasileira. Mônica, seja bem-vinda ao Portal Rural News, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Falar de algo que eu sou uma grande entusiasta. Falar de feijões, pulses e assim toda a grande possibilidade que esses alimentos têm. Obrigada pela oportunidade. Mônica, a gente que agradece a sua participação, a gente sabe que é difícil arrumar um tempinho para falar sobre isso e agradecendo muito você estar aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto tão importante, né? Que hoje o produtor rural, eu acho que talvez nem ele saiba a importância desses alimentos hoje que vocês aí do mercado chamam de pulses, né? Mas que a gente conhece muito bem, que são os feijões, são os grãos de bico e outros alimentos dessas famílias aí, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre as propriedades, as qualidades hoje das pulses? Então, acho que a gente fala muito, né, sobre o quanto de proteína, o teor proteico que esses alimentos têm. Então, muito se fala só de proteína, mas além da proteína, esses alimentos eles têm micronutrientes e fibras, né? Então, assim, os estudos mostram que o brasileiro está comendo menos fibra, praticamente metade daquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Isso acaba prejudicando a nossa saúde, né? Então, quanto mais verduras, legumes, grãos, pulses, feijões a gente comer, melhor é, porque eles têm fatores protetivos para a nossa saúde. Então, ajuda a regular o intestino, né? Até mesmo você tem aí uma alimentação baseada em vegetais, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes. Então, tudo isso, esses alimentos, né? Então, quanto mais a gente comer uma variedade desses alimentos, melhor para a nossa saúde. E a gente sabe que esse tipo de alimento foi usado até pela ONU como estratégia de combater a desnutrição mundial em alguns países, né, Mônica? Sim, exatamente. Assim, o feijão, o que eu falo assim, ele precisa ser o protagonista do nosso prato, né? O Brasil ele é conhecido pelo arroz e feijão que juntos têm os aminoácidos essenciais que a gente precisa. E o feijão ele está perdendo esse protagonismo do prato. Então a gente precisa retomar. E claro, com a alimentação tá ficando, né? Os hábitos alimentares estão ficando diferentes e o feijão ele pode ter esse protagonismo no prato, inclusive de formas diferentes, né? A gente costuma comer o feijão em caldo, mas você pode fazer ele virar um hambúrguer, virar um bolinho, virar até uma bebida vegetal, né? Que é substituto do leite. Então, assim, o feijão ele precisa, né? Eu falo muito que o feijão é rei. Ele é um alimento maravilhoso que precisa estar assim, como protagonista da nossa alimentação mesmo. E aí a gente pode brincar de várias formas. Né, um dos meus trabalhos é mostrar essa grande variedade, essa grande possibilidade que os feijões nos dão nas escolas públicas, né, em empresas, mostrando que é possível sim a gente ter a proteína vegetal como protagonista do nosso prato. Uhum. E a gente vê hoje aí alguns movimentos de carne vegetal que utilizam as pulses como base da composição, né, Mônica? Exato, é um jeito diferente de se comer feijão, né? A gente costuma falar, que é o hambúrguer. Então hoje você tem hambúrguer, por exemplo, de grão de bico, com bastante gosto, né? Assim, o que a gente fala que é mais natureba. E aí você também tem esse mesmo feijão, né, essa mesma pulse, de repente virando um hambúrguer muito parecido com a carne, né? Que em testes cegos as pessoas nem sabem a diferença, né? Imaginam que seja de carne. Então por isso que eu falo, o feijão ele é maravilhoso porque ele dá possibilidades mil pra gente. Uhum. E a gente tem, além do feijão, nós temos também a ervilha, né? Temos também o grão de bico e tem outros alimentos também que faz parte dessa categoria, né? Quando a gente
fala de feijões, né? Porque pulses é um nome mais, né, para quem está mais acostumado, mas para a população em geral é mais difícil. Então se fala muito, né, da leguminosa secas, ou como se fosse feijão, né? A gente fala. Então, quando você tem uma variedade, inclusive tremoço, né? Que também na Europa se faz queijo com tremoço. Então, a gente tem muitas possibilidades. Além das possibilidades gastronômicas que a gente tem, né? Então, essa variedade, o feijão, né? Esse consumo do feijão é uma proteína muito amiga do meio ambiente, né? Porque ela ajuda nos objetivos de desenvolvimento sustentável, quando a alimentação ela é focada, né? Então ela é centralizada na proteína vegetal, ou seja, na proteína dos feijões, das pulses. Uhum. E o que a gente nota, Mônica, não sei se você concorda, é que a pandemia trouxe também uma mudança de comportamento do consumidor hoje, né? A gente vê que esses tipos de alimentos, eles aumentaram o consumidor hoje está mais exigente, está pensando mais o que ele vai comer, né? Uma pesquisa mostrou que mais de 70% da população já vê como uma atitude positiva, né, essa troca da proteína animal pela proteína vegetal. E quando a gente fez, né, a SBB, a gente fez em 2021 uma pesquisa para mostrar, né, como é que estão as pessoas. E aí você tem metade da população brasileira já fazendo esse processo de troca da proteína animal pela proteína vegetal, o que a gente chama dos reducionistas ou flexitarianos, né? Uhum. E esse movimento aí que ele não radicaliza, né? Ele permite o consumo de carne conjugado com vegetais, né? Os flexitarianos, como vocês falam, né? A gente diz que cada refeição conta, cada refeição importa, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes querem se tornar vegetarianas, mas por N motivos, assim, não conseguem ainda. Mas a gente fala, mas uma refeição você consegue? Isso é muito, muito importante a gente frisar a importância de substituir, quando for substituir, pela a proteína vegetal, pelos feijões. E isso ajuda muito, né? Ajuda a agricultura familiar, porque aí a gente vai lá e fomenta aí a produção desses alimentos. E esse aumento de consumo aí beneficia diretamente ao produtor rural, né? O produtor Exato. rural hoje que procura alternativas, especialmente a agricultura familiar, que são pequenas propriedades que optam por esse tipo de cultivo que é mais rentável, né, Mônica? E tem um valor agregado maior diante dessa demanda de mercado, né? E quando a gente fala feijão, muita gente pensa só no feijão carioca. Mas a gente está falando do feijões e pulses no geral, né? Então, grão de bico, ervilha, né? Então, outros tipos de feijões que você pode, enfim, com a engenharia de alimentos, né? Com a gastronomia, poder fazer uma variedade. Como eu falei, ele vai desde a farinha, vira uma bebida vegetal, que é um substituto para o leite, vira um hambúrguer, enfim. Hoje em dia a gente tem 1000 possibilidades, 1000 formas de comer feijão. Uhum. E nós ficamos sabendo daí de um evento promovido pelo IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, né? E que você esteve lá presente também falando sobre o tema, né? Aconteceu agora no final de junho, se eu não me engano, né? Como que foi o evento? Isso, eu estive lá e a minha fala principal é a gente trabalhar em parceria com os produtores, né? Em parceria para que a sociedade, principalmente a categoria de saúde, né, os profissionais de saúde, eles encararem a proteína vegetal, colocar a proteína vegetal no mesmo patamar que a proteína animal. Né? Então, quando você vê aí, por exemplo, editais, ou até mesmo no Programa Nacional de Alimentação Escolar, quando você vê alimentação em instituições de acolhimento, você vê o arroz, feijão, mais proteína animal, como se a proteína vegetal ela estivesse aquém da proteína animal. E não está, pelo contrário, como eu falei, ela tem fibra, ela é boa para o meio ambiente, ela ajuda, ela fomenta a agricultura familiar. Então, o meu pedido, né, a minha conversa foi para a gente poder trabalhar em parceria, em conjunto, para colocar os feijões no mesmo patamar, a proteína vegetal no mesmo patamar que a proteína animal.
E o interessante frisar, né, Mônica, que nós aqui como um canal rural, a gente tenta evitar polêmicas, né? A gente respeita as pessoas que são vegetarianos, mas assim como respeitamos também aqueles que consomem carne. O que a gente concorda é que tem que haver um meio termo, né? Hoje no Brasil, basicamente tudo é radicalismo, ou é esquerda ou é direita, ou é preto ou é branco. E a gente entende que a carne, as pulses, os vegetais têm um papel importante, e a gente acredita também que os vegetais como o feijão e outros, e as pulses, né, que vocês falam, eles têm um papel importante na alimentação do brasileiro que ainda não foi aproveitado, né? Então, se você for ver, hoje, desnutrição infantil se combate com alimentos com alta carga proteica, né? Então, a gente é favorável desse tipo de informação, que leve à conscientização e que não leve também ao radicalismo, né? O feijão, ele é ótimo, inclusive, assim, questão de estocagem, quando a gente fala de segurança alimentar, né, quando a gente está falando de fome, ou enfim, ele é um alimento que, por exemplo, nas famílias onde não tem dinheiro para pagar a energia elétrica, então como é que você vai fazer? O feijão, ele é uma proteína que não precisa ficar refrigerada, né, que tem uma validade gigantesca, que tem muitos preparos, ele rende, né? Então ele não diminui, pelo contrário, ele rende. Então isso também ajuda, né? A questão de segurança alimentar. E aí a gente está falando também de outros nutrientes que a proteína vegetal tem, sem gordura saturada, enfim. Mas sem entrar, né, nessas questões, porque o meu pleito foi a gente ter o feijão no mesmo patamar que a carne. Né? Então, assim, isso que é importante. Porque os vegetarianos nós somos a favor do agro, né? Desse agro que alimenta o Brasil, desse agro que gera emprego, né? Então, que é a produção de feijão. E nos últimos anos, caiu, na última década, se não me engano, foram 26% a queda do consumo de feijão. E aí você vê a queda do consumo de feijão e um aumento de doenças cardiovasculares, né? Enfim, de diabetes, tudo isso, até mesmo questão de obesidade. Então, o feijão, ele também dá mais saciedade, enfim. Então, você tem, de um lado, pessoas com fome ou subnutridas, e de outro, pessoas com doenças do estilo de vida, né? Então, o feijão, ele é uma ferramenta poderosa na nossa alimentação. É interessante esse fato que você frisou, de também ser uma proteína barata, né? Hoje a proteína animal cada dia fica mais cara, né? Agora com a crise mundial, com a guerra, é complicado a cadeia produtiva de proteína animal, e a proteína vegetal vem a ser uma opção que, além de cumprir um papel muito bem, né, de questão de qualidade proteica, ela é acessível e, como você falou, fácil de se armazenar, né, Mônica? Exato, é uma questão de segurança alimentar e de segurança nacional também. Né? Porque, então, assim, com o feijão, e aí a gente entendendo, a população e o setor, né, de saúde entendendo que o feijão, ele é a proteína, e que se não tiver carne, não tem problema, ninguém precisa ficar histérico ou qualquer coisa parecida. Por quê? Porque a nossa grande fonte de proteína está ali. E ela é mais barata, enfim, e você ajuda, fomenta os pequenos produtores, a agricultura familiar. Isso é muito importante, porque a gente sabe que quem gera mais empregos, né, no campo, são as pequenas propriedades. Uhum. E agora a gente entrando nesse panorama gastronômico, né, Mônica? Hoje você fala em feijão, a maioria das pessoas pensa no nosso tradicional feijão do dia a dia, né? Mas a gente sabe que existem outras variedades de feijões aí com muito mais, tão proteicas quanto, mas com muito mais opções gastronômicas e até mesmo mais valorizadas pelo mercado, né? Você, como vegetariana, com certeza conhece muitos pratos aí, saladas e outros pratos à base de feijão e outros pulses, né? Gente, feijão, sim, farinha de grão de bico vira tudo, vira pão, vira panqueca, vira bolo. Então, assim, a gente faz brownie de feijão preto. Então, assim, você tem feijão desde a entrada dos pratos até a sobremesa. Então, assim, realmente... E eu acho que, né, você tinha falado da pandemia, como alguns hábitos mudaram, e eu acho que a gente começou a cozinhar mais em casa, né? Ou a se despertar aí algumas pessoas para a gastronomia.
E aí você tem uma infinidade mesmo, assim, de formas de se comer feijão. Então, aquela coisa do feijão no caldo, o arroz com feijão, aquele prato típico do brasileiro, né? Enfim, que quando a gente às vezes vai viajar ou fica muito longe, dá aquela falta, a gente fala, nossa, né? Que vontade daquele arroz e feijão, ou não vivo sem um arroz e feijão de todo dia. Mas existem outras formas de comer feijão. E isso é muito legal, porque conforme vai mudando, né? Assim como mudou e teve, infelizmente, essa queda do consumo de feijão para trocar por, enfim, ultraprocessados sem valor nutricional ou por outros alimentos, a gente pode retomar isso e se reinventar. Hoje tem macarrão de feijão. Isso é muito legal. Mônica, agradeço muito a sua participação com a gente aqui no Portal Rural News. Essas informações aí muito valiosas sobre o famoso feijão brasileiro e as pulses. Ficamos à disposição de vocês para qualquer informação adicional que vocês possam levar para os nossos produtores e aos nossos amigos do Portal Rural News. Estamos aqui como parceiros aí da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, muito obrigado pelo espaço e contem sempre comigo para incentivar o feijão.